Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se. Qual é o sentido da vida? Para que, afinal, a gente existe? Para que você existe? Por que eu vivo? Por que eu vim a este mundo? Qual é o sentido da vida? Qual é o porquê da existência humana? Quando se é criança, a gente acha que o sentido da vida é ganhar presentes. Por isso que o Natal, a Páscoa e o aniversário demoram tanto chegar quando se é criança. E depois chegam bem depressa. Depois que a gente cresce um pouco, o sentido da vida passa a ser o estudo ou o aprendizado de uma profissão. A gente vive para ganhar um canudo na escola e depois na faculdade e na universidade. Outras vezes a gente acha que o sentido da vida é encontrar uma pessoa interessante, namorar e com ela se casar, ter filhos e viver bem em família. Qual é, afinal, o sentido da vida? Há quem pense que o sentido da vida é um bom emprego que renda um bom salário e que dê estabilidade. Os hedonistas dizem que o sentido da vida é ser feliz e sentir o máximo de prazer possível. Quanto mais prazer, mais sentido de vida. Uns dizem que o sentido da vida é sofrer. Viemos ao mundo para sofrer, para pagar um preço, para pagar por culpas acumuladas em outros tempos. Outros afirmam que o sentido da vida é cumprir uma missão, sem nunca dizer que missão é esta. Morreu porque cumpriu a missão. Este cumpriu a missão. Na leitura do Evangelho feita hoje, Jesus nos diz qual é o verdadeiro sentido da vida. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar os outros como se ama a si mesmo. O homem que fez a pergunta para Jesus, qual é o mandamento mais importante de toda a lei? Este homem era do grupo dos fariseus. Os fariseus eram um tipo de partido político, religioso, um grupo de religiosos políticos ou políticos religiosos, mais ou menos assim como a bancada evangélica ou sei lá o que lá no Senado ou na Câmara dos Deputados. Não sabe se é político e não sabe se é religioso e acaba confundindo tudo e atrapalha a sociedade. Os fariseus eram esse grupo de religiosos políticos. Eles estavam sempre atentos para pegar Jesus numa contradição. Eles queriam pegar Jesus numa enrascada. Mas eles, que queriam a perfeição dos outros, eles eram vistos maltratando e desprezando os mais fracos, pisando nos excluídos. Bastava alguém fazer uma coisa errada aos olhos deles, e eles estavam lá, apontando o dedo e exigindo reparação. Vocês devem lembrar daquela mulher apanhada em adultério. Senhor, nós a apanhamos em adultério e queremos saber o que o Senhor diz sobre isso. Lembram desse caso? Eles estavam atentos. Vocês devem lembrar também dos discípulos de Jesus que foram vistos por eles sem lavar prontos para as refeições, tomando as refeições sem antes lavar as mãos, tantas e tantas vezes. Senhor, os discípulos de João Batista lavam as mãos, os seus não lavam as mãos antes de comer. Lembram de Jesus que curava doentes no sábado?
que ajudava as pessoas em necessidade no sábado e era duramente criticado pelos fariseus. Os fariseus eram rápidos em saber se alguém estava desobedecendo algum mandamento, mas eles mesmos não queriam saber das necessidades dos pobres, das viúvas, dos leprosos, dos velhinhos. Queriam abrir bem os olhos para Deus, mas os mantinham bem fechados por completo para não ver os necessitados. A boca deles falava de amor, mas os seus corações estavam cheios de ódio. Por causa desse comportamento é que o apóstolo João escreve na sua primeira carta: como podemos amar a Deus a quem não vemos, se não amarmos o próximo a quem nós vemos? É um problema muito sério quando Deus está bem perto dos lábios, mas longe do coração e das mãos. Foi por causa desse comportamento que Jesus contou a parábola do bom samaritano. Às vezes também podemos cair na armadilha diabólica de achar que podemos amar a Deus com todo o coração, com toda a alma, com toda a mente, sem nos importarmos com o próximo e amá-lo como amamos a nós mesmos. A ordem de Jesus é que a gente ame os outros assim como a gente se ama. Ele quer que a gente cuide do outro como a gente cuida da gente. Que a gente faça aos outros o que gostaria que os outros fizessem para nós. O sentido da vida, ao menos da vida cristã, está no amor a Deus e no amor ao próximo. Especialmente o próximo que mais precisa de nós. O sentido da vida não está nas coisas que acumulamos. O sentido da vida está em Deus e no próximo. Qual é o sentido da vida? Qual é o sentido da sua vida? Amor. Amor a Deus e amor ao próximo. O cumprimento da lei é o amor, escreve o apóstolo Paulo. O apóstolo João nos diz que Deus é amor. Ele diz que os cristãos amam porque Deus, o Senhor deles, os amou primeiro. Fomos amados por Deus. Ele nos amou e nos ama acima de todas as outras criaturas. Deus ama você mais do que qualquer outra criatura. A base do seu amor para com Deus é o amor de Deus por você. Amamos porque fomos amados. Quantas coisas Deus nos deu e fez por nós. Ele nos criou, Ele nos preserva de todo mal, Ele nos preserva em vida, dando-nos tudo o que precisamos. Ele nos livra de perigos e de tempestades. O Salmo 34, versículo 8, que lemos no começo do culto, começa com essa exclamação: procure descobrir por você mesmo como Deus é bom. Na outra linguagem mais antiga, provai e vede como o Senhor é bom. Deus nos criou e nos deu corpo, os olhos, os ouvidos, os membros, os órgãos, a razão, a inteligência, os sentimentos, a emoção, o sorriso, as lágrimas. Ele nos deu e nos dá uma casa para morar. Ele nos dá vestes, Ele nos dá calçados, comida, bebida, ar, chuva, sol, estrelas, lua, inverno, verão, outono, primavera. Ele nos deu e nos dá
a família. Ele nos dá o pai, a mãe, os filhos. Ele nos dá os amigos. Ele nos dá a igreja, os irmãos, a comunidade, o apoio, a ajuda. Deus deu e dá o sustento diária e abundantemente, aprendemos no catecismo. Deus nos amou em Cristo. Através da vida e da obra de Jesus Cristo, Deus mostrou o quanto Ele nos ama. Deus nos deu por amor a fé, o Espírito Santo, o batismo, a ceia, a comunhão com os irmãos, a possibilidade de cantar e de ouvir, a possibilidade de receber sua palavra. Ele nos deu a sua palavra escrita, ela está conosco. Por meio da sua palavra, a presença de Deus se faz entre nós. Qual poderia ser a nossa maior marca, senão o amor a Deus? Qual poderia ser o sentido da nossa vida, senão amar a Deus e ao próximo? Todas as ações da nossa igreja, todas as ações da nossa congregação, da nossa comunidade, devem ter essas duas preocupações: amar a Deus e amar o próximo. Não adianta cantarmos aleluias, não adianta entoarmos hinos de louvor, se os nossos olhos estiverem fechados e se as nossas costas estiverem viradas para o próximo necessitado. Muito antes de amar a Deus, o sentido mais profundo da vida é saber que nós somos amados por Ele. Sim, o sentido da vida é amarmos a Deus. Mas mais do que isto e antes disto, o sentido da vida é saber que Deus nos ama. Fiquei pensando em alguns personagens do Antigo Testamento que gritavam aos ouvidos de Deus: por que eu existo? Por que eu estou passando por esta vida? Me lembrei de Elias, o profeta, aquele poderoso em oração. Ele várias vezes disse: acaba com a minha vida, eu não aguento mais. Ou seja, acabou o sentido da minha vida. Davi também o fez diversas vezes nos Salmos. Ele diz: a minha alma está quebrantada, eu não posso mais continuar. Acabou o sentido da vida. Me lembrei de Jeremias. Jeremias também maldisse o dia de seu nascimento. Maldito dia em que eu nasci. Infeliz a pessoa que deu a notícia do meu nascimento. As angústias também dos profetas, por isso que elas estão na Bíblia, para nós nos encontrarmos na Bíblia, para nós sabermos que isso faz parte, que nós podemos, que faz parte da nossa humanidade, do nosso ser gente, também se abater, também se angustiar, também se afligir. Mas acima de tudo, esses exemplos, como de Elias, como de Davi, como de Jó, como de Jeremias e tantos outros, esses exemplos estão na Bíblia para nos assegurar que o amor de Deus nunca se afasta, que a mão protetora de Deus nunca atende àquele pedido de acaba com isso, mas ela se mostra estendida. Do chão o Senhor levantou todos os seus que estavam caídos, e isso deve nos ajudar quando também nós ouvirmos dentro de nós aquela inquietude com essas perguntas difíceis que às vezes nos castigam, nos martelam. Por que afinal eu existo? Para que isso tudo? Aí nós podemos lembrar que o amor de Deus é grande, é interminável, é inesgotável e nos é favorável. É um amor por nós.
A grande prova de seu amor Ele deu quando sacrificou por nós, em nosso lugar, o seu Filho na cruz. O sentido mais profundo da vida, meu irmão e minha irmã, haja o que houver, é o amor de Deus por nós. Deus ama você. Aproveito-me do mês de outubro para falar especialmente aos pais, aos avós. Eu vi Dona Adelgunde lá no fundo, eu acho que tinha 2 netinhos com ela, tem, né? Eu vi eles indo para a escolinha. Por isso falo também aos avós das crianças de nossa comunidade, de nossa igreja. Ensine às crianças que o sentido da vida não está nas coisas. É importante, sim, ir para a escola, estudar, aprender matemática, português, história, geografia, redação. É sumamente importante e devemos ensiná-los a buscar o melhor. Mas o mais importante não está nessas coisas. O mais importante para que elas tenham o sentido verdadeiro da vida é Deus, o amor de Deus, o carinho de Deus, a proteção de Deus, a provisão de vida que Deus reservou para o mundo inteiro através de Jesus. Encerro a fala nessa noite com a palavra do Salmo 34, versículo 8. E podemos dizer isso também para as nossas crianças, e elas aprendem fácil. Procure descobrir por você mesmo o quanto Deus é bom. Amém.